Olá, o Papo de Mãe está no ar. Hoje vamos falar sobre animais. Ter um bichinho em casa é, no mínimo, uma alegria para toda a família. E tem também bichos que ajudam na saúde, no tratamento de crianças. Alguns são conhecidos até como animais solidários, fazem trabalhos voluntários. Inclusive, tem alguns aqui, olha, eles também são os nossos convidados hoje, né, Roberto? É isso aí, Mari. Estão aqui hoje os cachorros Aníbal, Maguila e a Malu. E a gata Greta. Hoje tá animal aqui o estúdio. E olha, tem cachorro que visita criança em hospital, que é guia de cego, cavalo usado na chamada ecoterapia. Durante o programa, você vai descobrir que aves e até jabutis podem ajudar. Veja os destaques. Você já ouviu falar em ecoterapia, a terapia feita com cavalos? No programa de hoje você vai saber como esse método está ajudando crianças com necessidades especiais, como o Pablo, a superarem os próprios desafios. Bicho é bicho, gente é gente, né? Mas tem bicho que parece gente, que cuida da gente, tem responsabilidade de gente grande. Gente, que bicho é esse, hein? A gente vai saber, olha. E vieram participar do papo as mamães Soraya, Flaviane e Franca. Obrigada por terem vindo. E para nos orientar, estão aqui a pediatra Rosane Bleivas Bergwerk, especialista em alergia e imunologia, e a psicóloga e adestradora Fátima Neves, que é presidente do INATA, uma organização que reúne cães voluntários. Obrigada pela participação de vocês. Então a gente vai conhecer primeiro a Soraya, que tem a Greta, né, Soraya? A Greta, isso. A felicidade da família. Além da Greta, você tem quantos filhos? Eu tenho um filho e um filho gato. O Kim, Joaquim. O Joaquim tá aqui? Não tá, ele não veio, porque a Greta que me ajuda a cuidar do Henrique, na verdade. Peraí, o seu filho é o Henrique? O meu filho é o Henrique. Que tá aqui. Esse ele tá tem aqui. quantos anos? Esse tem 3 anos. Ele tem 3 anos. Isso. Na verdade, o Henrique é seu filho único, né? É meu filho único. E ele adora a Greta. Ele adora Greta. A primeira palavra que ele aprendeu a falar, inclusive, foi Greta. Greta. Que bonitinho. Soraya, e você teve alguma preocupação quando o Henrique nasceu? Você já tinha os gatos quando ele nasceu? Já tinha os gatos e já gostava muito dos gatos. Ouvi vários médicos, né, até formar a minha opinião. Porque a primeira coisa que as pessoas falam assim, tem nenê, não combina, é melhor você, tipo, arrumar um outro lar para ele. Para mim, essa informação não estava batendo, né? Então, eu fui procurar um médico que falasse assim, olha, não é 100% seguro, mas você tem que tomar alguns cuidados para ter uma convivência saudável, né? Rui, daqui a pouco a Soraya vai contar uma história emocionante da importância da Greta num momento difícil da sua vida, que foi a perda da sua mãe, não é isso? Que coincidiu com a gravidez do seu filho, foi mais ou menos isso? Foi muito perto, foram 3 anos depois. Então daqui a pouco você conta qual foi a importância da Greta nesses momentos, tá Obrigada. bom? Então agora a gente vai saber a história da Flaviane. Os seus filhos quem são? Meus filhos é a Mayra, de 18, e o Felipe, de 13. Quem que vê eles? Vieram Os dois, aqui? a Mayra e o Felipe. E os seus bichinhos? Bom, os meus bichinhos, né, na verdade eu tive uma tartaruga, né, porque na verdade foi o Felipe que escolheu a tartaruga. Ele tinha, na época, 5 anos, é que ele teve um problema, né, eu tive uma empregada, que quando ele tinha 7 meses, deu uma medicação para ele e ele entrou em coma em 15 dias. Nossa, que coisa. E aí, quando ele voltou, na verdade, ele paralisou tudo. E aí a gente percebeu que ele gostava muito de bichos, né? Porque ele não falava, então só apontava. Aí a gente acabou procurando levar ele... É difícil lembrar de um momento assim. Não, e falar de filho, né? A gente se emociona mesmo. Aí a gente acabou passeando muito com ele, né? E tinha não. Tem até hoje, né, um hotel fazenda, que é ali na Vereador, onde a gente foi. E lá ele viu vários bichos, só que aí tinha umas tartarugas que podia pegar na mão. E aí ele pegou. E ele tinha 5 anos e a primeira palavra que ele falou foi Nina. Jura? Que graça. Aí a gente acabou Porque ele ficou comprando. quanto tempo sem falar? 5 anos.
Nossa, ele ficou todo esse tempo. 5 anos. E ele fazia fono, várias terapias. E daí hoje, como é que ele tá? Hoje ele tá bem, evoluiu muito, mas ele ainda continua fazendo as terapias dele, né? E você tinha algum bicho de estimação em casa Não, antes? eu não tinha, na época não. E depois? E aí depois, né, aí veio a tartaruga e hoje a gente tem até um cachorro que é o Peralta, que é um poodle, né? Mas a Nina foi, assim, o nosso grande foco. O que você acha que a Nina trouxe de mais importante para sua família e para o seu filho naquele momento? Nossa, ela trouxe tudo, assim, porque ela ajudou ele no desenvolvimento, no andar, porque ele ficou com a parte motora prejudicada, né? E como a tartaruga anda devagarzinho, então ele aprendeu a andar junto com a tartaruga, devagarzinho, andar. O falar, na verdade, ela foi um tudo pra gente, né? Ó, eu vou pegar um lencinho, que papo de mãe tem sempre que ter um lencinho para as mães, quer ver, ó? Calma, e aí, vamos depois providenciar o lencinho fala mais sobre essa relação, né, dos filhos dela com os animais, né? Assim, a gente pode ir pai, todo mundo chora aqui. E então daqui a pouco porque você vê, né, Rô, não é só um cachorro, um gato, uma tartaruga pode fazer toda a diferença também. Então, e a Franca? Quem são os seus filhos? Os meus filhos são o Fábio, a Valéria e a minha neta é a Tati. E o Maguila tem quantos anos? O Maguila tem uns 9,5, porque ele veio para minha casa, que me falaram quem me deu, ele vivia na rua. E quem me deu falou que ele tinha aproximadamente 3 anos. Ele está há quase 7 comigo, então eu calculo 9,5 para não falar 10. Então você adotou o Maguila? Eu adotei, eu tenho 3 adotados, e 3 cachorros adotados, 2 gatos adotados. Franca, o Fora Maguila... a tartaruga e o canarinho. Ah, tem a tartaruga também. E o Maguila tá todo uniformizado, aí você tá com a camiseta do Inata, né? Ele é voluntário lá no Inata? Ele é terapeuta do Inata, ele começou em 2011 e ele trabalha no Dante Pazanese. E ele que é um hospital aqui de São Paulo, né? Que é o instituto que trata de crianças, crianças e adultos, né? Ele trabalha mais na pediatria, também com os adultos, mas ele é muito especial na pediatria porque as crianças brincam com ele à vontade, mexem, dão injeção perto do olho, do ouvido, enfaixam, e ele nunca esboçou nenhuma reação. Ele é um cão voluntário, é isso? Ele é cão terapeuta. Eu sou voluntária e ele é o que trabalha. Fátima, e para as crianças, por que é importante ter a visita do cachorrinho? Bom, se você pensar... Espera. Se você pensar em crianças como nesse instituto especificamente que a Franca visita, são crianças em geral de períodos longos de internação. Então, você levar o cachorro é uma forma de você trazer o mundo de fora, e a função do cachorro, na verdade, ele é um instrumento lúdico, só que ele é um brinquedo vivo, porque ele interage. E não tem, o cachorro, ele nunca olha para a criança como muitas pessoas olham, com coisa de piedade ou com uma preocupação. O cachorro está ali, ele aproveita o momento que ele está, e isso é muito prazeroso para a criança. Que ele não tem nenhum tipo de visão, nenhum tipo de conceito sobre o fato daquela criança estar hospitalizada. E a conquista é imediata, né? Em geral, sim. Em geral, sim. Doutora, acho que existem estudos até que mostram que a criança que está no hospital, na hora que ela tem um momento alegre, de prazer com um bichinho, assim, pode até facilitar no tratamento dela, não é? Eu acho que sim. Principalmente essas crianças com câncer, né, que ficam muito debilitadas e psicologicamente também muito debilitadas, eu acho que ajuda muito. Porque é isso que ela falou, essa coisa do brinquedo vivo, entre aspas, né? Você tem uma interação e existe uma paixão mesmo, eu acho, das crianças naturalmente, sem estar doentes. Estando doentes, eu acho que é maravilhoso para elas. E quebra também melhor o ambiente autoestima hospitalar, também. né? Que é um sem ambiente dúvida, sem dúvida. hostil, né? Eu me lembro, o Wellington Nogueira, do Doutores da Alegria, esteve aqui no programa uma vez e ele falou que às vezes tá difícil dar um medicamento para a criança e você pode até utilizar o cachorro para facilitar esse momento de dar o medicamento. Então, ajuda no tratamento nesse sentido também, eu acho que sim também. Acho que... E os brasileiros, né, a gente percebe que eles gostam muito de animais, né? Olha, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o Brasil possui mais de 106 milhões
de pets. O país tem a 4ª maior população de animais de estimação do mundo e a 2ª em cães e gatos. E a gente vê também, Fátima, a importância dessa relação, né? O cachorro traz muitas coisas boas também, o cachorro, o gato, os bichos de estimação, né? É uma relação importante, não só para as crianças, mas para a família toda, Sim, né? existem estudos de que existem benefícios fisiológicos, inclusive, nessa interação. Que não é só porque é bonito, ou porque é bacana, ou porque eu gosto. Na verdade, a partir entre 15 a 20 minutos de interação direta com o animal, existe a liberação dos hormônios que são responsáveis pela tranquilidade, pela satisfação. Então, há uma reação química no organismo que possibilita essa sensação de bem-estar. A sensação de bem-estar não vem do nada. Até uma pesquisa que os donos de animais de estimação vivem mais e melhor. Exatamente, porque eles têm uma outra relação. Tem vários fatores que, no caso, que determinam o fato dos donos de animais viverem mais e melhor. Às vezes você tem a própria necessidade do animal de sair, que já favorece uma interação social, já tira um pouco os limites da pessoa, ela começa a fazer outras coisas que usualmente ela não faria. E tem toda a sensação de bem-estar e de conforto, companhia que o animal faz. Né? Quem que veio? Só para saber, quem que veio com você mesmo? O Aníbal. O Aníbal. E o Aníbal, ele é seu cachorro? Ele é meu cachorro, ele é meu cachorro. E ele também é um cão voluntário? Ele também é terapeuta, ele é dos terapeutas mais velhos que tem ainda trabalhando, mas ele é meio workaholic, ele gosta bastante de trabalhar. Ele está com quantos anos? Ele vai fazer 11, mas assim, ele não sabe, vocês falam embaixo, porque ele acha que ele tem só uns 5. E ele está prestando maior atenção na conversa. Tá, porque eu mudei o foco aqui por causa da gata que ele estava querendo conhecer, a Greta, que está com medo dele. Então, para ele parar de olhar para ela e ela tranquilizar um pouquinho, eu virei pra mim. E ele gosta de trabalhar também? Ele gosta muito. O Aníbal é um cachorro que ele gosta de estar com as pessoas, ele gosta de fazer coisas. E ele faz visitas em hospital? Como é que é o trabalho dele? Ele trabalha atualmente num asilo, mas ele já fez trabalhos diversos. Ele que legal, ele visita os velhinhos também. Então. Atualmente ele trabalha em sessões de terapia de memória para idosos. E Rosane, a gente viu a Soraya falando que quando o Henrique nasceu, falaram para ela que não era legal ter um animal de estimação em casa. Existe mesmo essa contraindicação ou não? Porque assim, muitas pessoas já antes do filho nascer tem, né, um animalzinho de estimação e depois não dá para se desfazer. E eu acho que tem benefícios, né? Não sei. Na verdade, não tem uma contraindicação. Não tem nenhum problema desde que haja uma supervisão dos adultos. Então tem que ter um bom senso, né? Então vamos dar um exemplo, o gato. Ele não vai dormir no quarto do bebê. É possível que se você já tinha o gato anteriormente, o gato vai ficar com ciúmes. Então o gato vai ter que se acostumar com esse ambiente de ter o bebê lá. Então ensinar, né, se for gato ou cachorro, enfim, a não avançar na criança e tal. Mas assim, o que eu percebo de pacientes que já tinham animais e me perguntavam, não há problema, na verdade. A alergia é um outro problema que aí a gente pode falar depois, mas assim, uma vez que não tenha nenhuma predisposição, o pai e a mãe não são alérgicos nesse ponto de vista, não tem nenhum problema. Estudos científicos de uns anos para cá têm demonstrado que as crianças que não têm sensibilização, não está comprovado que elas são alérgicas, é benéfico que ela conviva com animais, com cachorros e gatos, para evitar o desenvolvimento de alergia. Até tem uma pesquisa, chama hipótese da higiene. Que diz bem isso, na Áustria, mostrou que as crianças que brincam com vacas, galinhas, porcos e ovelhas têm menos chance de desenvolver alergias e problemas respiratórios como a asma. Segundo o estudo, o contato com esses animais aumenta as células de defesa e deixa o corpo mais tolerante a bactérias e ácaros. É isso mesmo. E tem aquilo, quer dizer, num momento de tristeza, qual foi a importância da Greta na sua vida? O que foi que ela fez naquele momento? É uma coisa assim que não dá para explicar. Assim, uma perda de uma mãe é um sofrimento muito dolorido e muitas pessoas têm que até tomar um medicamento. A Greta me ajudou a superar isso como? Eu ficava na cama chorando, ela enxugava as minhas lágrimas, jogava a tigelinha dela, jogava toda a ração
vinha com a tigelinha vazia, como dizendo, tá vazia, você não vai repor. Aí eu acordava, eu via, estava vazia a água. E assim, Tipo, levanta dessa cama, levanta né? dessa cama. Foi uma coisa assim que eu considero hoje maravilhosa. Olhando lá para trás, né? Ela enxugar as minhas lágrimas com a patinha dela, né? É muito difícil isso. E teve um momento também durante a sua gravidez, não foi? De envolvimento emocional com ela? Teve, porque assim, num primeiro momento, antes de todo mundo, até do médico, ela descobriu que eu estava grávida. Meu elo com ela, eu acho que é muito forte, né? E ela descobriu, e ela ficou rebelde. Um comportamento que ela tinha, por exemplo, era sempre fazer as coisas dela muito certinha. E ela começou a fazer cocô e xixi fora da caixinha dela de areia. Como se ela quisesse dizer alguma coisa. E começar a se esconder. Aí, assim, né, eu gosto tanto dela que eu falei assim, gente, ela tá doente, eu vou levar no veterinário. Fez todos os check-ups possíveis e imaginários, até exame de sangue, ela não tinha nada. E aí eu descobri que eu tava grávida. Será que ela tava com um pouco de ciúme? Tava com um pouco de ciúmes, mas eu não sei, eu acredito que assim, todo o carinho que eu dei pra ela ao longo da gestação, ela amassava pãozinho na minha barriga. Ela ficava com a patinha assim, amassando fazia pãozinho. carinho Carinho. Ele chutava ela continuava amassando. E quando ele nasceu, ela ficou, parecia que o filhote era dela. E acho que envolve muito essa parte psicológica e emocional, que foi o caso do seu filho, né? Ela tinha assim, no escritório ela tinha uma caixinha dela, mas ela ficava solta e o Felipe acabava chamando ela. Então quando o Felipe falava Nina, onde ela estava, ela saía. E aí a comidinha, os horários, então tudo era ele. E ele desenvolveu tanto que todo falar, todo tipo de alimentação, porque a gente mostrava, né? E ele foi vendo o que ela gostava mais e ele acabou aprendendo a falar. Olha que legal. Então, assim, ela foi muito importante, né? É importante também criar essa responsabilidade na criança, de cuidar de um bichinho, né? É verdade. Então, olha, no próximo bloco a Franca vai me falar também o que ela acha das tartarugas, tá bom? Por aí. Olha, nós vamos mostrar também numa reportagem alguns dos tratamentos que são feitos com animais. E a repórter Fernanda de Luca foi ouvir a opinião das pessoas pelas ruas. A gente volta já. Você acha que bicho cuida da gente? Muito, com certeza. Quem são os seus aí? É o Max e a Abigail. É um casal. Vão fazer 3 anos os dois. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter encontrado eles. Me ajudou muito. Tem alguma história especial? Como é que é essa ajuda? Me ajuda... Eu tava numa fase difícil da vida. E triste pra caramba, mal. E quando eles chegaram até mim, as coisas mudaram. Me trouxe mais alegria, meu ânimo melhorou muito, a disposição para acordar mais de manhã, fazer as coisas, trabalhar. Então muda muito nossa história. Ele é muito companheiro, é muito... Nossa, deu uma... Sei lá. Me trouxe Tá emocionada? Muito... Eu gosto muito, muito dele. O Elton é passeador de cães. É isso mesmo, tem essa profissão sim. Ele chega a andar pelas ruas de São Paulo com até 20 cães por dia. Lógico que não todos ao mesmo tempo. Aqui no colo dele está o Xodó, que é a Filó de 5 aninhos. Eu vi que você tem uma paixão, uma predileção. Claro, todo mundo aqui, todo mundo gosta de todos os cachorros. Aqui a gente tem 5 funcionários, todo funcionário tem os seus cachorros e todo mundo gosta, entendeu? Esse aqui é um que nós gostamos bastante. Que é a ponta, né? Né, Filó? Como é que é a história de vocês? Ele vive no centro da cidade, a minha vida é muito agitada, eu sou comissário de voo. Então eu precisava ter companhia aqui em São Paulo pela vida agitada que eu tenho. Então eu acabei adquirindo ele para ter mais qualidade de vida, inclusive eu estou conversando disso agora aqui. E aproveitar mais a cidade também durante o dia, porque a gente vive muito à noite na cidade. Então o dia também é muito importante para ter essa qualidade de vida. Então foi por isso que eu peguei ele. E não se separa mais? Nunca mais, não, agora é inseparável, de forma alguma. Não, amor é amor verdadeiro, aliás. Olha só, tá chegando aqui um rapaz e 2 ladies, né? Isso, 2 menininhas. É a Lola, a Glorinha e o Vichelino. Como é que faz com tanto cachorro assim?
Acho que a gente tem amor em excesso. Eu falo pro meu marido que a gente não gosta, não sabe gostar de cachorro, porque a gente gosta muito, assim, né? Aí primeiro veio ela, aí a gente ficou 2 anos quase com ela, aí depois a gente pegou mais 2, que são os filhotes aqui. Agora eu tenho que falar, parou por aí ou vai ter mais filho? Não, por enquanto, a gente vai parar nos 3 mesmo. Às vezes a gente ajuda algumas associações também com cachorros, às vezes a gente cuida e tudo. Mas em casa, por enquanto, vão ficar nos 3 só. A gente vê que o rosto das pessoas até muda quando eles falam dos bichinhos, do cachorro, como quando a gente fala de filho também, né? Acho que é mais um filho mesmo, né? É difícil imaginar uma casa, quem tem, uma casa depois sem. É verdade. É muito difícil. E as pessoas falam como a vida muda depois que elas adquiriram. E assim, como os filhos, os bichinhos animam muito a casa também, né? Acho que até a nossa socialização, porque a gente sai para passear com eles na rua, todo mundo para, mexe, a gente tem que falar com todo mundo e contar a história, qual é o nome, é bem bacana. E a gente conta com a participação agora também da Carla Venturelli, que é adestradora especializada em comportamento animal e voluntária do Inata. E a Carla trouxe a Malu, que é um cão terapeuta, e trouxe também os filhos, né, Carla? Apresenta pra gente quem são. É a Laura e o Raulzinho, que é o piquitico ali. A Laura que tá de rosa e o Raulzinho tá fazendo que a reforma ali de azul. Eles têm quantos anos? A Laura tem 6 e o Raul tem 1. E a Malu? A Malu tem 3. A Malu é filha do meio. É a filha da Laura, a Malu. Ô, Carla, aí a gente falou que o trabalho com as crianças pode ser feito aí de 2 formas, né? As visitas ao hospital e a terapia. Como que funciona essa terapia com animais e quais as vantagens? Na verdade, assim, o cachorro, ele tem, como a Fá falou, a função de... Ele é um catalisador do trabalho. Então, a criança que chega para fazer a terapia, então, às vezes se sente inibida, às vezes se sente pressionada. E aí, o cachorro chega lá para ser uma coisa que... então a gente vai fazer uma coisa mais tranquila, distrai. É um facilitador. A criança não está pensando na terapia em si, então ela está pensando que ela está lá interagindo com o cachorro. E essa interação é que traz os benefícios do contato com a pele do cão, do contato com esse relaxamento que os cachorros trazem. Agora, pode ser qualquer cachorro, a gente vê a Malu, é uma graça, tá super tranquila, mas ela é um cachorro grande e tal. Não pode acontecer dela assustar a criança num primeiro momento? Como é que faz? Assim, a gente sempre, precisa saber se as crianças estão acostumadas com cães ou não, as que não estão. Então, a gente nunca chega com a cabeça do cachorro. Então, ele pode tocar o dorso, o rabo, as costas do cão, porque aí ela não se sente inibida. Porque os olhos, a boca aberta, os dentes, às vezes deixam mesmo, não só as crianças, as pessoas acuadas com a chegada do cão. Então, a gente sempre pede para o condutor do cachorro ter ele sempre no controle, na guia, para controlar a cabeça, e aí esse primeiro contato é sempre no corpo. Para as crianças ou para as pessoas que já estão acostumadas com o contato com o cão, aí não, aí tudo bem, o cachorro chega e tranquilamente. Mas vocês fazem um treinamento, né, sim, com o cachorro? Não, aí todos os cachorros até são para não oferecer nenhum risco, né? Porque não é qualquer primeiro, cachorro, porque tem cachorro que por morde. uma avaliação que a Kátia Aiello, que é a nossa diretora de comportamento junto comigo, bolou, tá? E aí tem uma avaliação do perfil do cachorro. O cachorro passando nessa avaliação... Independente de raça, de ser... Independente de sem raça. A ou gente só não usa as raças que são restritas pela lei da focinheira, não pela raça, mas por causa da lei, porque a gente não pode entrar num hospital de focinheira com um cachorro e falar, olha, ele é manso. As pessoas não têm, assim, não tem essa credibilidade. Ele é manso porque ele está de focinheira. É por causa da lei, então aí fica depois difícil dessa essa questão. seleção, eles passam por um treinamento. Isso. Na verdade, não é um treinamento formal, os cães terapeutas. A gente tem socialização uma vez por mês, onde todas as dificuldades e problemas que as pessoas vão apresentando nos trabalhos, a gente vai ajudando o proprietário a
resolver. Eu lembrei, a gente fez uma reportagem uma vez com um cão que visitava crianças em hospitais, e aí a dona contou, achei tão bonitinho, que a gente perguntou, ele nunca mordeu uma criança? Ela falou, não, pelo contrário, ele já levou várias mordidas. Mordem a orelha, as crianças pequenas mordem a orelha, mordem... Agora, por exemplo, Fátima, a gente tem aqui a doutora Rosane, que eu quero até agradecer que veio até aqui, porque ela tem medo de cachorro. Existe um trabalho terapêutico utilizando o cachorro para tirar esse medo? Então, normalmente a gente vai trabalhando com dessensibilização. A gente primeiro deixa a pessoa ficar confiante, ela perceber que o Maguila está com sede. Ó. Dá água para ele, também quero tomar. Agora você pode tomar, a gente não... A gente só não deixa você tomar depois. A gente promete que a gente lava. A gente vai lavar e desinfetar o copo para ninguém achar que a gente é doido. Eu acho que ele comeu muito também biscoito. Também tem direito, né, coitada? Comeu muito biscoito. Ele já veio aqui nele. Depois ele vai ele foi delicado. Depois ele vai embora daqui falando que não tem Ele tá de olho no biscoito que a Fátima esse, dá. Né, Nossa, mas ele tava com sede mesmo. Tava com sede. Mas fala, Fátima, quer dizer que tem um trabalho para fazer para... Sim, você, assim, normalmente... Ela já tá vencendo o medo aqui, ó, já tá perto de você, Não, e você já viu a distância que o Aníbal foi indo para perto dela? Ela nem percebeu, mas ele começou aqui e ele já tá lá perto. Na verdade, a gente trabalha com isso, com dessensibilização. Então, primeiro a gente deixa a pessoa se ambientar, perceber que os cães não fazem mal, caso a desconfiança seja grande, ela não queira nem tocar, a gente deixa ela observar, perceber que os cães não fazem mal, faz uma aproximação indireta. Geralmente a gente tem voluntário sem cão, que aí vai conversar com a pessoa, e aí vai conversando e vai contando histórias bacanas daqueles cães que estão naquele atendimento, e com isso a pessoa vai encorajando. E a doutora Rosane tem filhos? Tenho 2 filhas. Tem, e elas têm medo de cachorro também? Porque a gente vê elas têm muitos um pouco. pais que Na passam verdade, esse medo para os eu vou te falar o que eu acho que acontece nessas situações. Eu acho que tem uma história um pouco familiar. Então, a minha avó, que já é falecida, ela tinha medo de cachorro. A minha mãe tinha medo de cachorro. E quando hereditário mesmo. Mais ou menos assim. E minha irmã mais velha, quando tinha uns 3 anos, 2 e meio, ela foi mordida por um cachorro. Piorou. E eu tinha 1 ano e pouco. Eu acho que isso foi uma coisa que ficou. Trauma, É aquela coisa, né? E aí a gente foi crescendo, na verdade, sem o convívio com cachorros em casa. Lógico que você vai na casa de um amigo, de outro e tal, e você tem que lidar com isso, mas é uma coisa completamente... você não consegue controlar isso, entende? Isso que é um sentimento que é difícil. Suas filhas? Minhas filhas, elas têm um pouco de medo, sim, tem. Acho que é pela falta da convivência mesmo. E é só com a Greta ou com o Joaquim também que você tem essa proximidade? Eu tenho com os dois, na verdade. Só que assim, é igual um filho, né? Sempre você tem mais afinidade porque você acha que um parece mais com você. O Kim, ele é... Não deixa o Joaquim escutar isso. Não, ele é a alegria da casa. Ele é um... Assim, não posso dizer assim, ele é bagunceiro, ele interage junto com meu filho, eles brincam de esconde-esconde, de pega-pega. Ou seja, ele é irmão que meu filho não teve. Ela me ajuda a cuidar, seria uma babá, assim, ou uma mãe, né? Não posso nem diminuir o termo dela. E a Franca não falou ainda da tartaruga, né? O que você ia falar da tartaruga, Franca? Não, eu ia falar que tartaruga é um ET. Você olha, é do passado. E as pessoas acham parece que um bicho tartaruga jurássico. não interage, mas elas interagem. A minha, depois de muitos anos em casa, já quase uns 60, nós descobrimos que é macho, mas ela atende por Camila, porque sempre atendeu como Camila. E quando ela ouve a minha voz ou de outras pessoas, ela vem e ela vem rápido. Não é verdade, Aí, é verdade. Dizem que tartaruga anda devagar. Não, ela vem rápido, ela quer passar em cima do meu pé e ela quer socializar, ela quer ficar no meio das pessoas. Como a gente está vendo, assim, outros bichos também são usados para ajudar o ser humano a lidar com as suas limitações. Quem vai mostrar para a gente agora essas alternativas é a repórter Letícia Bragalha. São apenas alguns passos, mas para chegar até aqui, Pablo percorreu uma longa caminhada. O tratamento iniciado nesta clínica há mais de 30 anos foi fundamental para que ele superasse as dificuldades decorrentes da paralisia cerebral. Na terapia que revolucionou a vida do Pablo, os animais têm um papel fundamental.
É no contato com esses bichinhos que ele ganha motivação para treinar a fala, os movimentos do corpo e também executar algumas tarefas que os médicos nunca imaginaram que ele seria capaz. A Maria das Graças, que é mãe dele, teve algumas complicações na hora do parto que acabaram causando essa paralisia cerebral. Você acha que ele contrariou todos os prognósticos por causa desse contato com os bichinhos? Isso ajudou muito? Com certeza, a ajuda foi muito evidente. Ele tinha muito medo, não tinha tônus muscular, uma ansiedade imensa, com tiques incríveis, assim, que deixava a gente apavorado. E isso melhorou muito. Hoje ele é sociável, eu levo ele em todos os locais. E ele tem uma simpatia, um talento para lidar com todo mundo, como vocês podem ver. E você acha o seguinte, que isso tudo feito de uma forma lúdica, com os bichinhos, é mais gostoso para ele? Ele aceita melhor esse tratamento? Isso com certeza. Ele aceita muito melhor dessa forma, porque ele tem o tato ali, de estar tocando nesses animaizinhos. Aí a sobrinha vem junto e ajuda também. Então, é uma coisa muito familiar. E os bichos já é família para ele. Cuca é uma velha companheira. Com ela, Pablo exercita a lateralidade e melhora o caminhar. A calopsita ajuda no desenvolvimento da motricidade. É vitorioso! A cada toque, uma lição de carinho. Pablo adora o contato com os animais e fica com a autoestima lá em cima quando alimenta o coelho e dá banho no jabuti. Diana, eu percebi uma alegria imensa nele de conseguir lidar com os animais, cuidar desses animais. Essa conquista da autonomia é parte muito importante dessa terapia? Muito importante para o dia a dia da vida do Pablo. Assim como ele tem a rotina e as tarefas nos cuidados, que a gente fala do trato e manuseio com os animais, ele estende isso para o dia a dia dele, para a vida prática. A hora que ele alimenta e tem a responsabilidade de alimentar a tartaruga, o cachorro, etc., ele também está estimulando você a alimentar-se, ter independência para a sua própria alimentação, pegar seus alimentos na geladeira. É assim como ele escova a tartaruga, ele escova o seu cabelo, ele escova o cachorro e assim por diante. Ou seja, o grande X é a gente conseguir generalizar esses ganhos funcionais, essa funcionalidade adquirida para o dia a dia, né? Para o Pablo usar isso na vida prática. O ponto alto da terapia com animais são as aulas de equitação. Em cima do cavalo, Pablo ouve atentamente as instruções do professor e treina equilíbrio. Tudo acompanhado de perto por uma equipe especializada de treinadores e fisioterapeutas. Há 30 anos cuidando de crianças com necessidades especiais, Liana não tem dúvidas. Ao lado destes animais, elas podem ir bem mais longe. Trabalhar com tudo que é motivador é muito bom para qualquer humano. Ser feliz e estar motivado durante a atividade é bom para qualquer ser vivo. Eu, você, o Pablo e qualquer um, né? E o amor incondicional do animal e estar em contato com a natureza é maravilhoso, né? Amarelo e vermelho também. Sabe o que eu acho bonito nisso tudo, principalmente nesse tipo de tratamento, né? Às vezes a criança que tem alguma deficiência, é que o animal ele nunca vai ter preconceito nenhum, né? Ele nunca vai olhar para aquela criança como uma criança diferente, uma criança que não tem um braço como uma criança sem braço, ele vai tratar todos da mesma maneira. E acho que isso que faz diferença, né, Fátima? Exatamente, isso dá muito conforto, né? Porque a sociedade tem muito de estranhamento ou de piedade e isso incomoda muitas vezes o paciente. E o cachorro não, o cachorro ele vai tratar uma criança que não tem nenhuma deficiência, tanto com a criança deficiente, da mesma maneira. Impressionante, né, Fátima, como esses cães podem ajudar pessoas com diferentes tipos de doenças, né? Você tem, no caso, assim, os cães que detectam, trabalham com epilepsia, com diabetes, são chamados cães de assistência. Eles são cães daquela pessoa e eles são auxiliares, eles sempre auxiliam aquela pessoa. Existem diversas modalidades. Desde um cão, uma pessoa que tenha pouca força muscular na perna, que precise de ajuda para se levantar, então ela tem sempre um cachorro junto que vai servir de apoio,
como o cão-guia, que é o mais conhecido. Que é o cão para cegos, Isso, né? mas existem diversos tipos de cães de assistência, para diabetes, para infarto. Alzheimer. Exatamente. Agora, no caso dos cães terapeutas, eles já têm uma finalidade diferente, eles são apoio ao terapeuta. Então, na verdade, pode-se usar em praticamente todas as terapias, desde que o terapeuta consiga colocar o cachorro entre ele e o paciente de maneira a fazer a terapêutica responder melhor. Tanto faz fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, em tudo isso a gente pode encaixar um animal. A gente estava até falando dessa variedade de animais e parece que na Amazônia tem, os botos são utilizados. Como é que é esse tratamento? Então, eles fazem, justamente, eles usam o boto como catalisador e normalmente dentro do ambiente aquático, onde eles... Para crianças também com problemas neurológicos? Para diversos tipos de problema. Então, no último bloco, vocês vão passar os contatos de vocês para quem estiver interessado aí para participar, tá bom? A conversa continua já já. Nós vamos mostrar aqui mais um pouquinho dos nossos animais convidados. A gente já volta. Esse Golden Retriever é o Simba, um bebezão de 1 ano e 7 meses. E você ganhou ele quando veio da Bahia para cá, veio numa caixinha pequenininha. Que presentão! E assim, lá eu morava em casa e eu nunca imaginei morar num apartamento com uma companhia dessa, mas está sendo maravilhoso, é um companheirão. Você acha que você cuida dele ou ele cuida de você? Eu acho que hoje é os dois, porque ele assim, não tem depressão, tem baixa autoestima, não tem nada. Você sai pra rua, já está feliz. O Una é um pitbull, assusta, né, quando a gente fala nessa raça, tá com a focinheira, mas você garante que é super dócil. É dócil. E esse aqui, ó, quem é que tá aqui comigo? É a vira-lata. É vira-lata ou sem raça definida? Porque o pessoal parece que não gosta muito que fala vira-lata. É a mesma coisa. E vem cá, como é que é o amor com esses bichos? Tudo. É tudo. Dá uma dica lá para quem tem um cachorro em casa. Olha, se o seu cachorro late constantemente, morde móveis, agressividade com os outros cães ou com outras pessoas, isso é um sinal de mau comportamento. Então, isso precisa ser corrigido para que o cão fique equilibrado e mantenha... Faz o quê? A gente educa o cão, não é adestramento. É uma educação. Ou seja, para cachorro também tem que aprender a dizer não. Isso, é uma disciplina, porque todo ser humano precisa de disciplina para chegar aos seus objetivos. O cachorro também. Esse York de 12 anos é o Shalom, que significa paz. E é isso que ele traz na vida do senhor? A nossa e a redondeza toda, dos amigos inclusive. Porque ele é o xodó, é? Ele é o xodó. Ele é, olha o olhar, dê o olhar dele, você vai ver, de meiguice. Quando o pessoal vê ele, fala o quê? Não, para e ele conquista na primeira. Eu tô achando que isso aí é uma história linda de amor. É de amor mesmo, ele é querido, ele é querido. Dorme nos meus pés e me convoca para levantar para sair com ele. A vida do senhor faz toda a diferença com ele? Faz. O Barão e a Zoe são bulldogs franceses. E a sua vida mudou completamente com a chegada dos dois? Sim, mudou bastante. O Barão é pai da Zoe, né? E ele trouxe muito amor para minha vida, mas ele também destruiu muito minha casa. Essa coisa de criança, né? Quem tem criança em casa sabe como é que é. Isso. Aí, quando a Zoe veio para casa, ele melhorou bastante. Agora os dois fazem companhia um pro outro e tudo. Até porque ele é pai, tem que dar exemplo, né? É verdade. Você acha que é diferente do amor de bicho, do amor de ser humano? Eu acho que sim, porque o bicho ele não te julga, né? E os cachorros também, eles têm uma coisa que eles sentem quando você tá triste, quando você tá feliz, eles percebem as suas mudanças, né? Ó, eu tenho que revelar aqui que a minha cachorrinha Pipoca também dorme no meu pé à noite. Mas daí não é ela que me acorda, não. Ela fica esperando eu acordar e ela só sai da cama depois que eu levanto. É um barato, né? Esses bichinhos são... Rô, fiquei com uma dúvida. E afinal, a gente pode chamar vira-lata
é vira-lata? Pode chamar de vira-lata? Porque hoje em dia tem tudo do politicamente correto, que nem vira-lata, mas não pode mais chamar de vira-lata? Pode, né? Aliás, tem um autêntico aqui, não é? O seu não é vira-lata? O Maguila. O Maguila também. O Aníbal também. representante. Aqui os representantes Dos vira-latas. Dos Os vira-latas. vira-latas são muito inteligentes, né? São. Eles são. Normalmente porque eles têm que aprender a se virar, né? Principalmente se foi um cachorro que já ficou sozinho, que já ficou na rua, ele tem que aprender a se virar, Que é o caso né? do Maguila, ele veio da rua, Ele veio né? da rua, ele era alimentado por um guarda de rua, mas ele vivia na rua. Quando ele chegou em casa, ele passou 3 dias embaixo de uma escada. Com medo. Tremendo. E Flaviane, como o Felipe gosta de cachorro, né? Ele adora. A gente até tem um poodle, né? Inclusive, a gente resolveu pegar o poodle porque a gente achou que o poodle é muito elétrico. E realmente, ele corre muito. Mas assim, eu achei engraçado porque o Felipe, embora a gente tenha cachorro, mas ele tem medo de cachorro grande. E com a Malu, ele não sentiu medo. É engraçado isso. Ele toda hora tá tocando, tá? E ele veio aqui perto, né? Não quis, ele quer a Malu. O Maguila lambeu ele, mas ele quis. Ele cuida do poodle também, como ele cuidava da tartaruga? Não muito. Eles assim, na verdade, não. Que eu acho que eles têm A um pouco idade essa coisa, também, né? né? Ele crescendo. Não é tanto que nem a tartaruga, né? Mas assim, o Peralta é mais para brincar com ele, E né? você pensa em ter outra tartaruga? Porque eu também não sei, daí quando perde, vem um que substitui, mas nunca vai, sempre um outro, né? Então, Nunca a gente vai até tentou, ser o né? mesmo. A gente foi procurar outras tartarugas, mas assim, ele pegou, mas ele não sentiu aquele carinho. Então, a gente achou melhor que não. E aí, ele optou, então, pelo Peralta, né? Então, eu deixei como ficasse assim, eu achei assim que como ele olhou e ele gostou, sentiu aquilo, então eu acho assim que isso tem que ser dele. Se ele olhar uma outra tartaruga e se ele sentiu mesmo, aí a gente pega. Agora, você contou pra gente, né, no primeiro bloco, o que aconteceu com ele foi que ele tomou um medicamento e entrou em coma, foi isso? Até, não sei, a gente pode aproveitar e fazer um alerta aqui. Exatamente. Eu tinha uma babá que eu trabalhava e viajava muito. E aí, nesse dia, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi foi o pezinho necrosando. Mas ela deu um remédio porque ela queria deu que ele remédio. dormisse. Eu acredito que sim. Na verdade, ela não falou. A gente só descobriu porque a gente tinha câmeras em casa e aí a gente viu ela dando. E pelos exames que foram feitos no hospital, o médico achou que fosse parecido com um diazepam pelo efeito que tinha dado no organismo dele. Um remédio adulto, de adulto. De adulto. E assim, provavelmente, eu cheguei em casa umas 7 horas, então ele tomou 1h da manhã, umas 2 horas, foi um tempo muito grande. E aí ele chegou a ficar em coma, né? Ele, na verdade, assim, quando a gente chegou no hospital, ele deu a entrada, na verdade, como um óbito. Nossa, que sufoco. Foi que você assim, passou. muito. Ele estava foi. com quanto tempo? 7 meses. Nossa, meu Deus. 7 meses. E daí... Nossa, tô acabando. Meu Deus. E daí ele ficou 15 dias em coma. Em coma, E daí quando ele voltou que... Ele voltou então, aí os médicos perceberam, assim, porque 7 meses ele já babuceava, toda aquela parte de criança ele deixou de fazer. Então, ao mesmo andar, pegar as coisas, ele já não conseguia mais. Então, assim, foi feito muitas terapias para ele poder falar. E o neuro, com que eu levei, né? Ele falou para mim, ele falou assim, olha, não adianta você fazer nada. E a gente procurou fono, né, para ver se ajudava. E elas disseram, olha, não adianta fazer vai fazer a terapia, mas a gente não sabe até quando ele vai evoluir. Né? Nossa, ele tá ótimo, né? Ele tá fala bem, super bem, se comunica super bem. Se relacionam super Ficamos bem. conversando né? ali um tempão, ele me contando. Ele adora falar, a gente da fala, né? Que a Lina despertou o falar gente. dele. Né? E daí foi quando ele tinha 5 anos que a Nina... Que ele falou a primeira palavra dele, né? Ai, que foi a bonitinho. Nina, que eu até me emocionei muito, porque geralmente assim, é uma coisa que mexe muito com a gente, né? É. E ela então ela fez um bem tudo no andar dele, porque a gente chamava ela de Nina The Flash. Porque ela falou realmente. Tartaruga, mas é assim ela mesmo. Né? E a gente brincava, eu tinha uma empregada que foi muito engraçado. Uma vez ela ligou pra mim e pro meu marido, a Nina sumiu, como seu apartamento tá fechado? Então ela sumiu, porque ela era muito rápida, né? E o Felipe nessa coisa de procurar, então assim, o andar dele, ela ajudou, o falar, então bom, foi... Né? E agora a Mayra veio aqui pra frente, né? Mas ela tinha sumido mesmo?
Não, é aquela tava atrás da geladeira, porque acho que era quentinho. E o meu jardineiro estava em casa e ele estava pondo o que ele tirava das plantas num saco de lixo. E sorte que eu falei, mas cadê a Camila? Pois a Camila estava dentro do saco de lixo, levando a Camila embora. Não, e a minha tartaruga a gente chamava de sapato sem meia. Uma vez deixaram o portão aberto e ela foi... Quando foi ver, estava na outra esquina já, rapidinho. Viu? A minha mãe tinha uma tartaruga que ela conta quando ela era criança, que ela vivia fugindo da tartaruga. Aí colocaram um adesivo com o endereço de casa. Coleira. Mas aí um dia ela fugiu e foi atropelada. Ai, que tadinha. Final trágico. Vamos conversar com a Mayra. Mayra, você está com quantos anos? Eu tenho 18. E o seu irmão hoje tem? Tem 13. Tem 13. Então, e você se lembra, então, quando ele era bebezinho e que isso tudo aconteceu? Lembro um pouco, porque eu tinha 5 anos, eu era pequena, mas eu lembro que minha mãe passou um sufoco grande com ele. Mas a gente ficou, quando a tartaruga veio, a gente ficou super feliz, né? Porque ele começou a falar e ele não falava, e eu era pequena e eu queria brincar, né? Queria um irmãozinho assim pra brincar, e ele não falava, não andava direito. Daí depois ele começou a fazer isso, eu fiquei super feliz, né? Cadê o Felipe? Você vai vir conversar aqui com a gente? Ou você está muito tímido? Vem só falar aqui do Peralta. Você quer ver a Malu? Ó, a Malu dormiu aqui, ó. Não quer falar do Peralta? Olha, estão todos muito comportados aqui hoje, né? Esses animaizinhos, olha. Eles ficaram, dormir, tomaram água, dormiram. Deram uma relaxada. Mais muito comportados, né? Foram roubar água das pessoas. E olha, a Greta também, olha como tá comportada. Ela tá com quantos anos? Ela tá com 8 anos. Ai, que bonitinha. E hoje, ela tem uma história também, ela sempre ficava em volta do berço, é isso? Ficava. E engraçado é que assim, a mãe percebe quando o filho tá doente. E ela também, ela vai para debaixo do berço. Ah, é? Todas as crises que eu tive que levar o Henrique no Sabará, ela estava dormindo embaixo do berço na hora que eu cheguei no quarto. Olha só. Mas não é uma reação alérgica, é assim, é uma tossinha. Ou assim, que ele tá muito quietinho, ela já vai lá e fica embaixo do berço, como dizendo, opa. Quer dizer, se no primeiro momento ela teve ciúme, depois ela ela adotou ele Mas também, uma coisa que me impressiona até hoje, quando eu lembro, a parte redonda da chupeta, ela pegava pela boca e punha na boquinha dele quando ele tava chorando. Doutora Rosane, eu fiquei com uma dúvida aqui. Não sei em qual programa alguém comentou da utilização de tartarugas para quem tem problemas respiratórios. Isso tem alguma comprovação científica? Na ou é verdade, mais assim? é o seguinte, as pessoas, as crianças, enfim, as pessoas que têm problema de alergia com pelo de gato, cachorro, comprovado pelos exames que eu falei para vocês, e eles querem ter um bichinho de estimação. É uma o que é alternativa possível? sem pelo, né? Então, a gente orienta tartaruga ou peixe, que não vai ter esse não é que contato vai curar, com os alérgenos. vai provocar alergia. Aí já é mais fácil, né? Não é tanto o pelo dos animais, é a saliva dos animais, a urina dos animais em contato com o pelo, é o que mais alérgenos tem. E uma coisa que a gente chama que é o epitélio descamado, tipo a caspa dos animais, isso é muito alergênico. Então, o problema no caso dos cachorros e gatos são esses elementos. Agora, a tartaruga não tem isso. Então, por isso que pode. Fátima, o Aníbal, ele veio filhotinho? Não, o Aníbal, eu, na verdade, conheço ele desde filhote. Eu treinava ele. E ele morava num pet shop. E aí ele veio para minha casa com 2 anos. Ah, tá. Ô, Fátima, para quem tem cachorro e quer que o cachorro trabalhe como cão terapeuta, pode entrar em contato com o Inata? Pode. Nós temos o site que dá para conhecer bem o trabalho da gente, que é inata.org.br. Tem página no Facebook do Inata. E quem quiser ser voluntário, quem quiser conhecer de perto o trabalho, manda um e-mail para contato@inata.org.br. E não precisa ter cachorro. Não. Qualquer pessoa pode colaborar com o trabalho da gente, com ou sem cachorro. Não é obrigatório. Aliás, os voluntários sem cães... E no Brasil todo isso? Porque não, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Mas no Brasil todo tem trabalhos de terapia Existem trabalhos em várias cidades. E as pessoas podem até entrar em contato que conforme a gente consiga, a gente pode ir passando. Tá. Agora você estava falando o trabalho, quem não tem cachorro, aí faz o trabalho voluntário como? Faz diversos tipos de trabalho, desde conversar
com as pessoas que têm receio do cachorro e tentar uma aproximação, fazer o suporte para a equipe que está trabalhando nas tem uma monitoras. voluntária assim que veio aqui hoje acompanhando vocês. Vem cá, Ivy, entra aqui. Exatamente. Aliás, eu fiquei sabendo do trabalho de vocês através dela. Senta aqui, Ivy. Ó, pode sentar aqui no banquinho, então. Pronto, já que o Felipe ficou no colo da irmã, Felipe, passa o microfone para a Ivy contar. Conta desse trabalho voluntário. Eu sou uma voluntária, eu tenho cachorro, mas para o Inata eu sou a voluntária sem cachorro, que eu sou assessora de imprensa voluntária do Inata. Legal. Quanto tempo já tem o trabalho de vocês? O Inata tem 5 anos, mas nós, as pessoas que fundaram o Inata, eu, a Carla e mais um outro grupo, a gente já trabalha com isso entre 9 e 10 anos. Nós já viemos de uma outra organização que encerrou as atividades. Então a gente tem um pouquinho de bagagem. Que legal. Então, parabéns para vocês. Obrigada. E a Greta, cadê a Greta? Se acalmou? Foi pra casinha dela. Acho que ela nunca viu tanto cachorro na vida dela e tão próximo. Olha, até que ela resistiu bastante. Isso foi demais para minha beleza. Bastante tempo com esses cachorros. Ai, mas que gostoso, né? Ter Muito bom. Assim. É gratificante, né? Você vê o carinho que ele transmite, não só para você, mas para as pessoas de perto, né? Companheiro mesmo. É um companheiro, é verdade. E doutora Rosane, tem peixinho em casa? Algum bichinho? Não, nada. Eu não tenho. Eu já tive tartaruga, não comentei, mas na minha infância a gente teve tartaruga. E tem algum site ou e-mail para deixar para quem quiser entrar em contato com você? Tá, então tem um site que chama alergiaepneumologia.com.br, que está sendo finalizado. Agora, quem quiser mandar pergunta, qualquer coisa, pode mandar para o DRA18berg@gmail.com. Tá legal, obrigada. Já divulgou o site do Inata? Quer divulgar mais algum site, algum e-mail? Se vocês quiserem sobre comportamento, falar comigo é www.socializaçãocanina.com.br. Legal, tá ótimo. Obrigada a todos vocês. Obrigada aos animais que vieram aqui. Ficou muito lindo o nosso cenário. Comportaram muito super bem. Comportados. Olha, e no próximo programa a conversa vai ser sobre leitura e criatividade. Como fica a criatividade das nossas crianças, dessa geração que recebe tantos estímulos externos vindos de joguinhos eletrônicos, redes sociais e que convive com um mundo virtual? E qual a importância de estimular a leitura do bom e velho livro? Lembrando que no site e nas redes sociais o papo nunca para. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil, hein? Até lá! Até! Obrigada, gente. O programa foi ótimo. Muito obrigada, viu?